Fala, amigos do programa, do podcast, enfim, do bate-papo do Gente que Fala. Por que eu falo bate-papo? Porque a nossa amiga aqui hoje presente, ela já participou, né, do programa, Já né? participei várias vezes, é uma honra, adoro essa casa, gosto muito de todos vocês, então eu estou muito feliz. Eu acho que mais de 12 anos já. É. Eu tô falando dela que ela já apareceu pra vocês. Lela Monteiro, seja bem-vinda, Lela. Muito obrigada, uma honra estar aqui, agradeço a você, em Lela, seja toda bem-vinda a mais uma vez, equipe, né? né, toda a equipe, né, então gratidão mesmo por esse convite, por essa possibilidade de estar novamente juntos. É um prazer tê-la novamente aqui. E pra quem ainda não conhece, que eu acho difícil, porque eu tava acompanhando as redes sociais dela. Super ativa nas redes sociais, com dicas super interessantes. Isso que eu gostei de ver os cortes lá do teu material. Eu digo, você vai no ponto. Bom, fico feliz por isso sim. Por quê? Porque ela é psicanalista, ela é psicoterapeuta sistêmica de casal e de família. Vamos entender tudo o que é isso. Ela é sexóloga e hipnóloga clínica, colunista, palestrante, fisioterapeuta e, por fim, começando tudo, consteladora familiar. É tudo isso Sim, mesmo, Lela? sim, é tudo isso ao longo dos anos. Eu tenho já 33 anos de formação. Eu comecei com a fisio e depois fui para Eu ia te psicanálise. perguntar isso. E aí tem uma trajetória de aperfeiçoamento contínuo, né? A gente precisa, eu acho que estar sempre estudando, renovando, porque as pessoas mudam, né? A sociedade está em constante mutação. Nós estamos falando até agora nos bastidores, antes do programa, sobre essa questão da mente humana, né? Como Sim, mudou. Até eu brinquei com ela, né? Quem fez curso de psicologia lá atrás vai ter que refazer ele inteiro, né? De psiquiatria, de todas as áreas, porque criaram-se doenças novas diante sim, de questões novas. Por exemplo, o uso da tela em excessivo, que sim, você pensa lá, 20 anos não tinha essa questão sim. que deve ter gerado questões bem difíceis pro ser humano, né? Questões complicadas para o casal, para a família, para a sociedade, para o ambiente de trabalho e até para as crianças. Então, acho que tem um abuso de tela. Eu acho que dar tela para uma criança abaixo, vamos dizer, de 10 anos, não é nem de 7 ou de 6, abaixo de 10 anos, eu acho que já é um crime, deveria ser um crime, porque a gente está destruindo muitas questões, vamos dizer, neuronais mesmo, indo para a neurociência. Então, a tela ela é para ser dada depois que algumas estruturas já estejam formadas. Uma das justificativas dos pais em relação aos filhos dessa idade, por exemplo, Uhum. por que você dá o telefone pro teu filho? Por que ele precisa disso, né? Para saber se ele está na escola. Um exemplo de resposta que eu ouvi, Sim, né? sim. Aí eu disse até para esse colega que a gente estava conversando, eu falei, quando eu estudei não tinha Hum, isso, né? E como que a minha exatamente. mãe ficava? Ela ficava desesperada, então, não é? Sim, Então, sim. criou-se caminhos que não existiam, Uhum. em verdades que tornaram-se verdades para Sim. justificar uma questão que não tinha necessidade, né? Você trouxe um ponto hoje tão importante, porque isso é o nome de uma neurose, né? Então, isso é uma neurose que as pessoas tinham, que não apareciam, que vieram para a superfície. Meu filho já é formado agora, já adulto, mas né, então já acompanhou essa fase toda escolar e eu tinha num lugar muito tranquilo. A hora que eu deixo na escola, é responsabilidade da escola, não é mais minha. Perfeito. E aí, porque ele teve um momento que ele ficou doente, a escola, pra você vir agora. Eu falei, não, agora não dá, eu tô do outro lado da cidade. Aí, como é que a gente vai fazer? Eu falei, como a gente vai fazer? Não, vocês vão dar um jeito de ver o que que tá acontecendo até o momento de eu chegar, né? Então, eu acho que tem uma ansiedade, porque quando a gente assina um contrato numa escola, numa creche, onde for, até mesmo com o cuidador em casa, com uma Perfeito. babá, Perfeito. a pessoa está responsável no seu lugar, então não tem que estar olhando tela, ficar toda hora olhando lá o vídeo, precisa ver se tá, como não tá. Você confia, né, no trabalho do outro. Então, as pessoas também ficaram no lugar também muito ansiosas e querendo ter o controle de tudo ao tempo todo. Não dá. No caso do que você está comentando, né, da escola, seria uma transferência de responsabilidade? Sem Eu não vou dúvida. assumir não, vou dar para o pai, ele que se É, vira. e chega um alerta importante para os pais e até para as escolas, né, ficarem bastante atentas. A gente assina um contrato. Nesse contrato você coloca lá o convênio,
o hospital que pode ser levado, o nome do pai e da mãe, às vezes ligam só para a mãe, liga para o pai para ver se pode. E um terceiro telefone que você dá, que não é nem do pai nem da mãe, porque às vezes os pais podem estar viajando Claro, juntos, de um tio, de uma avó, de uma claro. O vizinha, responsável de um responsável que possa te dar um assumir amparo naquele ali. momento. Isso. E via de regra, não. Passam para a mãe e falar para a mãe, ó mãe, você resolve. E no caso, quando teve isso com meu filho, eu estava dentro de um centro cirúrgico, eu falei, não, não dá para eu ligar para ninguém. Vocês pegam os telefones que tem aí, né? E ele estava com uma febre, dá o remédio que já foi dito que ele podia tomar. Eu cheguei 1h30 depois, a criança estava ótima, tinha passado a febre, nem levei para casa. Fui, olhei e só cheguei na escola e voltei, né? Se eu tivesse desesperada ali, vou correndo buscar, a criança teria ficado em casa, teria perdido o conteúdo e a escola se isentado, né? É isso, perfeito, porque eu fico imaginando das escolas mais simples até as mais equilibradas, com toda a Sim, estrutura, sim. tem-se um caminho. Tem-se um caminho, até as escolas públicas, até as Sim, creches. E às vezes eu falo: ah, não, mas eu não vou poder trabalhar hoje porque a creche não pode ficar com meu filho. A creche tem que ficar com seu filho. Ah, não, mas está com atestado. Peraí, o atestado é naquele dia que estava no hospital, mas depois, se tiver melhor, ele pode continuar. Se não sendo uma doença infecciosa que vai infectar outras crianças, a criança ela pode sim, principalmente quando se fala em creche, é aquela mãe que trabalha que a criança precisa ficar. sim. Então tem berçarista, né? O que eu vejo é o que existe assim, mães inseguras ou muito culpadas do trabalho e também institutos que não querem se responsabilizar. Vocês já viram o que nós vamos falar hoje, né? Sabe tudo, né? Isso é muito bom. É muito legal usar de uma Ah, maneira bem direta, por isso que eu falei das suas sim, redes sociais. Porque a pessoa entende. sim, A gente estuda um pouquinho essa área da saúde, sabe? São muito termos técnicos, então está distante mesmo da população. sim. Então, quando se fala direto, fica claro, fica objetivo. Quando você falou, por exemplo, da escola pública, eventualmente a escola pública não assina um determinado contrato mais bem como é que chama? Estruturado, mas ele assina a matrícula da vaga da Isso, criança e exatamente. toda escola, pessoal, toda escola da educação infantil até a universidade tem uma para ser aberta, existe uma estrutura, uma lei, uma regra, então não muda de escola para escola, né. Foi Isso muito bom aí. você dizer isso, porque às É, vezes: "Ah, mas o meu é público, não tem". Tem sim, a sim. responsabilidade é a mesma, não É. é? E se você bater o pé, falar: "Olha, eu que sustento a minha casa, eu não tenho para quem deixar a criança, a febre está controlada, não é nada que vai infectar ninguém", a escola tem que receber, senão é caso de polícia. Eu vou chamar a polícia aqui, porque é a responsabilidade da escola é ficar com a criança para a mãe poder trabalhar. Se não Né. Ainda mais uma mãe que é diarista, que só recebe quando vai sim, trabalhar, sim, sim, né. sim, a gente O que tem também, Ricardo, eu vejo também tem um lado da mãe que: "Ai, mas eu vou deixar lá, é melhor eu deixar em casa aqui com uma vizinha". Não, é melhor levar na escola, que às vezes vai ter uma pessoa, com uma formação, né, mais direcionada, às vezes até com curso de primeiro socorro, do que às vezes sim. deixar a criança sozinha, às vezes com um irmãozinho mais velho, né. Então acho que esse cuidado é importante. Como você disse, salvo a gravidade, ele vai perder a oportunidade de aprender, vai ter Isso. oportunidade de entender o contexto, e quando as coisas vão aumentando, a dificuldade de aprendizado vai aumentando e tudo isso vai gerando, na tua expertise de trabalho agora, vai gerando um conflito que lá na frente vai ser cobrado dele, né? Exatamente. E quando a criança, desde pequena, Ricardo, ela é orientada, né, ensinada e demonstrada pelos pais que porque a criança é muito interessante, a criança ela copia o que os pais fazem mais do que os pais falam. Então, se são esses pais que têm um modelo de ação mais proativo, a criança vai ser assim. Se tem os pais que são malandros, que vão sempre na desculpa, a criança também vai sendo criada na malandragem. Então, aqueles pais que dão sempre uma desculpa, vai ser uma criança no futuro mentirosa, porque ela aprendeu que é fácil mentir. Então, ela dá uma mentira de várias coisas, da doença, do trânsito, então sempre tem uma desculpa. E aí eu falo, mesmo no consultório, ah, cheguei atrasado por causa do trânsito. Isso não é desculpa. Todo mundo sabe que grande São Paulo vai ter trânsito, então saia mais cedo sempre, né. Eu moro aqui do lado, muito perto. Eu saio 1 hora mais cedo por quê?
vai que tem trânsito. Você consegue um lugar para estacionar, você chega com calma, né? Sim, sim, Então, sim. é esse modelo ensinar para as crianças. E a gente só escuta isso, né? O trânsito de São Paulo. Todo mundo sabe, então eu falo, isso não é desculpa. O trânsito de São Paulo, tá. O metrô ficou parado. Sim, é assim mesmo. Então, saia mais cedo. Gente, antes dela continuar com essa aula maravilhosa, eu queria te apresentar para o público, de repente, de uma maneira que o pessoal não te conheça. Pode Perfeito. ser? Claro, claro que sim. Então eu queria saber, vamos lá, vamos conhecer a Lela antes da Lela Monteiro, né? Você nasceu aqui em São Paulo mesmo ou não, Lela? Não, eu nasci em Votuporanga, Em no Votuporanga. interior de São Do Paulo. cimento lá, isso? Ali é Votorantim. Mas tem... Votuporanga Tem é onde tem as carrocerias Fachini, sim. tem o Leite Bom Dia. Isso, verdade. É bem noroeste do estado, Ah, ali na direção de Santa Fé, Fernandópolis. Os meus pais moram em São José do Rio Preto desde que eu tinha 11 anos, mas eu fui fazer faculdade em Londrina em 88, com 18 anos. Depois, com 22, vim para São Paulo e estou aqui há 33. e sua 33 infância anos foi em aqui. que cidade exatamente? Eu passei do zero, nasci, né, até os 11 anos em Votuporanga. Essa é Votuporanga. Que bacana. E aqui minha irmã, que tem 3 anos a menos, e meu irmão, que tem 5 anos a menos. Opa, são em 3 lá em casa. Somos em 3, que bacana. E essa sou eu, aquelas fotos que portãozinho. tiravam, que o fotógrafo vinha e tirava no portão de frente da casa. Que gostoso. E o olhar expressivo, meio bravinha ali, né? Eu quero bem- brincar, deixa eu Não, brincar. bem bravinha. Sério? Eu acho que eu era uma taurina, assim, bem invocada, sabe? De pouco sorrir, aquela coisa que eu acho que não conversava com estranho, não era uma criança dada, de vá no colo de ninguém. Eu acho que era a primeira filha. Os meus pais, assim, sem muito contato com criança, então acho que não tinham outras crianças próximas, então era bem, bem fechada, assim. Acho que depois meus irmãos foram melhor, que tinha depois outras crianças, outros primos, mas eu sou a neta mais velha, a Que primeira gostoso. sobrinha, então acho que foi assim. Casada? Casada há 28 anos. Opa, como que chama o maridão? Meu marido chama Jorge, eu conheci em São Paulo, foi meu vizinho. O Jorge é meu companheiro de vida, vou dizer assim, ele sempre me apoiou, sempre esteve junto. É uma pessoa que eu casaria de novo com ele todos os dias. Que declaração, hein, Jorge? Que legal. Mas isso é muito bom. Dá pra perceber mesmo na imagem a leveza que o casal tem, né? E filhos? Um só. Tenho só o Tomás. Tomás, acho que nem sei se eu mandei foto, acho que não. Tem foto do Tomás, que bom. Eu tinha esquecido até as fotos que eu tinha mandado. Aqui o Tomás já, né, formado, fez economia na GV e está trabalhando agora, namorando. Mas ali eu estava grávida, eu tinha um grande sonho de ser mãe. Então, assim, para mim a maternidade era um momento mais esplendoroso, assim, da vida. Eu estava em estado de graça e tinha uma disposição, Ricardo. Se você falasse, olha, é para capir uma roça e para fazer o que for das 6 da manhã às 11 da noite, muito disposta. Gestação, que bacana. Muito disposta, passei super bem, foi uma gestação tranquila, foi um parto tranquilo, uma amamentação tranquila, assim, tinha leite, foi tudo em ordem, mas eu sempre falo, quando falo de amamentação, adorei amamentar, mas para as mães que estão vindo aí, amamentem, mas a amamentação não é algo romântico, não pode romantizar, é um momento duro, sim, para a mãe, eu acho que é um momento de solidão para a mãe, eu acho que é um sacrifício, é uma dedicação, sim, mas tem que amamentar, que eu acho que ficam crianças fortes, saudáveis, né? Tomás amamentei até quase 1 ano, tomava só o leite do peito, assim, e tá aí, né? Com muita Somos nós saúde e 3. alegria. Que maravilha. Um abração pro Tomás também, né? Você comentou lá no comecinho do bate-papo que você fez fisioterapia. Sim. Então você gostava dessa área da fisioterapia. Como que surgiu mudar totalmente do físico para a mente? Olha aí, na verdade, eu passei em medicina em São José do Rio Preto e numa segunda chamada da faculdade, porque a faculdade passou de particular para fundação. Mas eu tinha ido já para Londrina. O único vestibular que eu prestei de fisioterapia foi na UELC, Universidade Estadual de Londrina. Conheço, por sinal. E as aulas começaram dia 5 de fevereiro. E uma semana que eu estava lá,
veio A a resposta. resposta, né, que foram feita uma nova avaliação nas provas que estavam feitas, porque a Fundação Carlos Chagas falou: essas provas têm alguma coisa errada, revisaram todas as provas, e aí que me chamaram. Mas eu estava fazendo faculdade fora, morando fora da casa dos pais, né, no campus universitário. Não quis voltar. Meu marido falou: poxa, eu devia ter voltado e feito medicina, mas aí fiz fisioterapia. Eu comecei a trabalhar na área pélvica, e trabalhando na área pélvica que surgiu a sexologia e Hum, depois a psicanálise. Atendendo as mulheres com a incontinência urinária, eu via que muitas tinham problemas sexuais. não E diga. avaliando os problemas sexuais, eu falei: preciso de um embasamento psíquico. E aí que eu fui fazer psicanálise, depois que eu fui fazer terapia sistêmica para trabalhar com casal e família, hipnose, enfim. Mas veio a partir. Uma coisa foi levando a outra. Aqui várias atividades suas, falando sobre os seus temas, seus trabalhos, né? Sim, Muito isso. legal. E Ah, ainda hoje, em ah, 2025, que nós estamos sim, encerrando quase, né? Tá passando assim o tempo, né? sim. É tabu falar sobre sexo, Muito, Lela? muito, ainda é. Mas eu falo que eu fiz uma outra formação que nem coloquei aí, que é sobre luto, psicanálise e luto, né? Toda a formação para trabalhar com luto. Sexo sempre foi tabu. Agora eu comecei a ver que falar de morte também é tabu. Sim, Falar de, muito. né? Vamos falar de morte, você vai começar numa roda, as pessoas falam: vamos mudar de assunto? Vamos mudar Isso. de assunto. Hoje em dia se fala muito mais explicitamente de sexo, de prazer, de sexualidade, principalmente até nas redes sociais, mas ainda as pessoas, está muito melhor. Dos últimos 30, 20, 10, 5 anos, está muito melhor, porque tem muito mais gente falando, trabalhando, tem mais formação. Mas eu falo que ainda é tabu porque as pessoas falam mais, só que ainda não praticam tão bem. Ainda é um tabu quando a gente vê atendendo um casal, Ricardo, que assim, vocês falam sobre sexo? Aí fica Já aquela coisa, trava. não fala abertamente, né? E às vezes quando fala é cobrando. Ah, porque a gente não tá transando tanto, porque quando foi a última vez? Mas não é um papo leve de que eu gosto, qual que é o seu jeito que gosta, qual o Nunca perguntaram. fetiche. Acabam, porque tá na frente dos filhos, ou porque tem uma questão religiosa, ou porque só trabalho e quando chegam muito tarde tem muitas questões de família. Então acaba passando, mas eu acho que falar sobre esse tema é falar também sobre saúde, é falar sobre a vida, é falar sobre relacionamento, porque pode começar por um viés do que você gosta, o que de repente a gente pode descobrir que gosta junto, né? E ser algo mais agradável. Sem falar em religião, que esse não é o contexto da pergunta e nem do Uhum. bate-papo, mas culturalmente falando, envolvendo todas as Sim, filosofias aí presentes, a palavra prazer tem um peso, assim, nossa, posso falar muito disso também, na sim, mesma conotação do tabu ali do sem sexo. dúvida. Infelizmente, as religiões em si, elas prezam pela culpa, porque a culpa controla o ser humano, que é o oposto do prazer. Né? Então, assim, até o contrário, se eu tenho muito prazer, eu tenho que ter culpa, porque eu tive tanto prazer. Né? E aí, Hum, quando se fala assim, nossa, então o que, que é valoroso para o ser humano? O hum, valoroso é o trabalho árduo, a gente deve trabalhar duro, eu gosto, eu trabalho bastante, mas acho que também tem um momento do lazer, do prazer, tem um momento a dois, acho que tem um momento até religioso, mas as pessoas acabam confundindo um pouco, Ricardo, com doutrina e fanatismo. Né? Então, o religar, né, da religião uhum. é muito legal, mas a doutrina e o fanatismo é o que eu sigo é o que serve. O que o outro segue é até uma intolerância religiosa, né? Então isso limita assim. E tem sim algumas religiões que são muito castradoras em relação à sexualidade, que não permitem o método contraceptivo, ainda nos dias de hoje, que muitas vezes essas mulheres são subjugadas, que o sexo ele é só procriativo, né? Então ainda tem algumas questões que a gente precisa conversar com essa sociedade ainda nos dias atuais. Eu tenho certeza que a resposta do pessoal até já sabe de casa, mas é mais tabu para a mulher do que para o homem, é isso Sem mesmo? dúvida. Para o homem, se ele é um conquistador, é lindo. Para a mulher, se ela está muito saidinha, é pejorativo. Né? Então, e todas as coisas, até boas, né, ou valorosas que ela faz, já fica maculada pelaquela atitude, ainda hoje. Uau, e tô falando de 2025, eu fiz essa pergunta Sim, pensando que, culturalmente, pelo que da tua resposta em relação sim. até à religiosidade da pessoa, lá atrás era uma cobrança mais intensa, mas hoje tudo está um pouco mais aberto.
Mas ainda é. Ainda é. Inclusive nas empresas, né, quando a gente vê, mesmo na exposição da internet, eu gravei um vídeo agora para o final de ano dizendo: "Cuidado com as festas da firma", né. Então na festa da firma é um lugar para você ir com uma roupa mais arrumadinha, né, sem abusar tanto no tamanho curto ou no decote, sem beber demais, por mais que às vezes seja open bar, não beba muito, né. Beba muito mais água, não é que você não vai beber uma bebida alcoólica, dê o brinde, mas não enfia o pé na jaca não, porque aquilo vai ficar marcado, vai ter o próximo ano, né. E aí a gente vê várias histórias, a pessoa vai, tira uma foto com o chefe, de uma forma que não deveria, até talvez muito próximo ali, põe na rede social. E aí acaba azedando depois pro próximo ano. Então, assim, a elegância e a discrição ainda valem principalmente para a mulher. Se o homem fizer isso, tá tudo bem, ele tá alegre. Se a mulher fizer isso, ela abusou, da falta de respeito. E você falou muito bem, e o ano que vem vai ser cobrada por causa de um momento que ela Isso. foi se divertir, mas claro, o intuito, a não ser que tenha uma Sim. intenção mesmo, senão é realmente, cobra-se, né. A palavra julgamento então ali tá Muito forte. presente, E fortíssimo. essa mulher, quando ela se permite isso, no ambiente de trabalho, certamente ela não será promovida. E se for promovida por conta disso, logo depois vai ficar pouco tempo ali e será demitida. Então porque é uma rede que tem um compliance muito sério, né. As empresas, assim, elas estão sempre olhando e, as peças elas são muito marcadas. Então se a gente puder passar transparente, sem aparecer demais, é melhor. E eu tenho certeza pela tua fala que não é se esconder, não é não aproveitar, e sim manter a sua vida saudável, não seria É. seria nesse ponto. Exatamente. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, Ricardo: "O lugar de você aproveitar é na sua casa", né. Na Hum. sua casa você pode enfiar o pé na jaca, você e seu marido, toma uma garrafa de vinho inteira, você e seu marido. Você vai lá, vai dormir, né, e não vai dar show para ninguém. Agora quando você tá na rua ou no ambiente de trabalho, as coisas ainda são bem antigas. Por mais que a gente fala: "Não, tá moderno, a mulher faz o que ela quer". Não, a gente não faz o que a gente quer. Aquele ditado que nós podemos estar onde nós queremos, sim, nós podemos estar onde a gente quiser e fazer o que a gente quiser, só que com bastante cuidado, com bastante sabedoria. E assim, no meu pouco conhecimento, digo o seguinte: você não vai no meu caso de homem, de terno e gravata a uma praia. Exatamente. Então você não vai com uma roupa que não é não condiz com o evento. É, exatamente. Só as celebridades, viu? As celebridades podem ir com a roupa totalmente E é transparente no interessante essa Oscar. observação, É, exatamente, e é. não é considerada vulgar, não é é É, louco isso, chama né. atenção, mas vai uma pessoa comum numa festa assim, na festa seguinte ela não vai ser chamada. Minha E nossa. aí tem uma etiqueta, né, falando dessa questão até comportamental, não queira chamar mais atenção do que a pessoa que te convidou para a festa. Perfeito. Né, você sabe já que às vezes é uma pessoa vaidosa, cumprimenta, mas não precisa fazer tanto alarido. Deixa ela te chamar para as fotos, faça as fotos do seu celular de uma forma discreta, né. Você está indo na casa dela ou com os amigos dela, então esse lugar dessa elegância feminina, eu acho que, abre portas no futuro. Parece que é uma coisa antiquada e talvez seja, mas, fica no lugar de ser bem visto. Eu digo que tem coisas que estão erradas mesmo, antiquadas, mas tem Sim, coisas que funcionaram desde os primórdios, então por que tirar, né, se é tá isso. funcionando até hoje. E na verdade, Ricardo, a sociedade ela está mais informada, mas ela não está tão aberta do ponto de vista psíquico, emocional, comportamental quanto a gente imagina, para a população comum. Gente, vocês estão vendo quanta coisa importante a gente tem que tomar conta para não errar, É não é? isso. Porque às vezes um erro vai me acompanhar, eventualmente até por É, toda a vida, dependendo da é, ação, né? é isso aí. Tá vendo, gente? Então, todas as 17 horas, todos os dias, 17 horas, de segunda a sexta, você está nos acompanhando aqui pela Com Brasil, pela TV aberta, pelas redes sociais, com grandes convidados, como a Lela Monteiro hoje aqui. Aproveitando a deixa, quais são suas redes sociais, pessoal de casa lá? Vamos lá. Lá no YouTube, Lela Monteiro. Lá no Instagram, Lela com você. Aí tem Facebook também. Mas eu acho que essas duas que o pessoal Procura lá mais ouve, né? É. no professor fulano de tal lá, né, Isso. no médico fulano de tal, É, né, a gente vai falar disso também, né. isso. Agora tem um detalhe no Lela aí, né. Tem o Lela com H. É Aí, Lelah, Lela ou Leila Monteiro, e você vai achar bastante material. perfeito, perfeito.
Lela, família, né? Você falou um Sim, pouquinho sobre as questões dos casais que vão e tem aqueles tabus, não é? Como fazer com um casal que tem essa questão do tabu, não só sobre o sim. sexo, mas sobre todas as questões que vão tratá-la, eventualmente uma discordância, que vira um estresse, que vira uma briga. Então, como lidar com essas famílias? Ou Olha, com isso esse casal, sim, eventualmente com filhos futuramente? sim. Eu acho que é importante, Ricardo, quando a pessoa está já pensando num casamento, que quando o casal se une, são 2 formações diferentes, veio de 2 famílias de origem diferente. A gente não precisa concordar com tudo com que o outro, mas a gente pode alinhar para ver que jeito que a nossa casa vai funcionar, que é diferente da casa que eu vim, que é diferente da casa que o meu marido veio, que é diferente da casa que meu filho vai ter, com a esposa dele. Então, assim, eu acho que esse lugar de respeito que como que a gente gostaria aqui? Como que a gente gostaria de educar? Sobre que princípios? Como que a gente se comporta até na frente dos filhos? Eu gosto muito, Ricardo, quando eu falo com um casal, é que tem coisas que a gente não trata na frente dos filhos. E uma coisa que eu acho que é importantíssima para você que está nos ouvindo, briga de casal, gente, não é para fazer escândalo, principalmente na frente das crianças, ou dos pais, ou dos sogros, ou do vizinho. Então, assim, abaixa o tom, discutam vocês. Aquela coisa de fazer, né, uma novela mexicana em cada diferença que se tem, isso é tão desgastante para a relação. A criança, ela aprende que o jeito dela fazer as coisas funcionarem do jeito que ela quer é gritando, é brigando, é esperneando, é chorando, é fazendo drama. E ela vai fazer isso na escola. Ela vai arrumar briga na escola porque ela entende que ela vence pelo grito. Então, isso é uma das coisas que eu acho que é fundamental. Não brigar na frente dos filhos e os pais terem autoridade de pais. O que eu vejo hoje, uma inversão, assim, os pais Uhum. ficaram numa segunda linha e os filhos é que mandam. Uhum. Então, assim, viraram pequenos ditadores onde, a gente não pode sair porque a criança está dormindo. A gente vai sair não a hora que a festa começa, a gente vai sair a hora que a criança acordar. É. Independente para onde vá. Gente, não é nada disso. Você tem que ter um horário para ir nas coisas e tem que adaptar as crianças ao horário dos adultos. Então, tem lugar que não dá para levar a criança, você tem que arrumar alguém que fique ou deixar em algum lugar. É, e os pais precisam ter momentos só dos dois. Então, tem reuniões que são familiares e tem reuniões que deveriam ser só os pais, que também precisa. Eu falo muito que os pais devem colocar as crianças para dormir cedo, não é? Ele não sai do joguinho, vai dormir 11, 11h30. Errado. 9 horas a criança tem que ir para a cama se estuda no outro dia de manhã para os pais poderem dormir. Então a criança vai dormir, os pais às vezes vão ajeitar alguma coisa, vão conversar alguma coisa, né? Então acho que isso seriam pontos fundamentais. O indivíduo, ele nasce aberto para o conhecimento. Sim. Então, como que uma criança de 6, 7 anos vai ensinar o que o pai vai fazer, vai dominar? Eu conto essa história. Uma certa ocasião, eu estava num determinado aeroporto aí, gigante, e a Uhum, criança tinha uns 3, 4 anos. No meio do uhum. saguão lá e gritava, Um escândalo. gritava. E a mãe agachava, ajoelhava. Filhinha, mamãe pede para você parar. Coisa desse tipo. É longa a história, mas Aham, enfim. sim. Aí ela gritou com a mãe. Agora você Aham. vai sentar que eu vou falar com você. A mãe sentou. Acabou, né? Não tem mais como controlar uma criança dessa se não Meu Deus. mudar a atitude. Próximo passo é a criança bater na mãe. Não duvido. Né? Pegar dinheiro escondido, fazer os pais têm que me pagar isso aí, né? Não pode. E o adulto da relação é os pais. E dentro dessa linha ainda de sistêmica, o adulto é os pais, então a criança vem abaixo e os pets também vêm abaixo, gente. Porque a gente vê o quê? Esse assunto é É, polêmico, é. né? Os pets, eu sou igual com as crianças. O pet os pais são lá os tutores, né, dos animais, mas Isso. não é, aqui quem manda é o cachorro. Gente, pelo amor de Deus. Cachorro é cachorro, gato é gato, tem diferença, vamos tratar bem. Mas eu já vi pessoas que, não, eu durmo na cama no cantinho porque os gatos e os cachorros dormem tudo na cama. Enfim, É. é aquela questão que a gente vê que sai da ordem, né, do bom senso até do saudável, né? Você gosta muito de escrever, Sim. né? Então eu queria te apresentar o nosso portal, Que lindo. que é um portal de notícias chamado Orbis News, tá? Então, para você que está em casa nos vendo, o Orbis News é um portal que traz articulistas, temos mais de Uhum. 200 articulistas,
E a gente Que faz um bacana. convite selecionado para que as pessoas que entrarem no portal tenham a tranquilidade do que elas lerem de determinada área, saúde, jornalismo, como é que chama? A política, enfim, diversas áreas. Vai ler atual, o que está acontecendo, com opinião de quem tem respeito no mercado Uhum. nacional aí da sua expertise. Tá? Então é só acessar www.orbisnews.com.br, se inscrever lá e você vai estar recebendo os nossos articulistas, os textos com responsabilidade. Aproveitando, fica o convite aberto. Ah, Se será um prazer quiser poder, ser sim, uma dessas 200 e poucas articulistas, ser um sim. prazeraço pra gente. A gente sabe da tua expertise, mas assim, acima de tudo, da tua responsabilidade com o conteúdo, Sem que é o que dúvida. o portal cobra de todos aí. Que bom, Então, muito fala obrigada. pra Zanilda, Será uma honra. Zanilda, vai lá com Sim, a Lela, vai ser um prazer tê-la com a gente aqui. muito obrigada. Superproteção dos pais. Proteção é necessária, até porque eles são Sim, responsáveis, não é? Superproteção prejudica? total. Na verdade, a gente precisa também, a gente falou bastante de hierarquia, de Uhum, ordem, de limite, mas a superproteção ela impede também dessa criança ou desse adolescente eh, se arriscar um pouquinho, né? Às vezes é necessário essa criança se frustrar, esse adolescente sim. se frustrar, se arriscar em algumas iniciativas. Eu vejo dentro da superproteção, a criança tem uma dificuldade na escola, aí os pais que fazem a lição. Uhum, Eh, tem uma dificuldade com algum vizinho ali, na interação social, a criança que deveria estar conversando ou o adolescente, vai o pai falar com a mãe porque um amiguinho brigou com o outro. Tem que deixar também eles se entender e desentender, e claro, monitorado, mas tudo que é super proteção impede. Aí ficam aqueles adultos meio zumbis, vamos dizer assim, meio bobos, né? Sem dependentes, atitudes, né. dependentes. Isso, que não pode fazer nada se não tiver alguém supervisionando, alguém cuidando, se não tiver os pais ou algum outro adulto, né? São aquelas pessoas que a gente vê no relacionamento que não conseguem ficar sem um namorado, arrumam os namorados lixo, mas estão com alguém, arrumam os casamentos péssimos, mas não podem ficar sozinhas, né? São pessoas extremamente carentes e inseguras. Então, superproteção é o mal que a gente faz, ou que qualquer pessoa pode fazer. Eu acho que a gente precisa deixar as crianças e os adolescentes, até os jovens, um pouco mais acompanhando, mas dando um pouco de autonomia. Cada idade a gente vai vendo que dá para dar um pouco mais, mas super proteger e ficar muito embaixo, é, né, da asa ali é ruim. Passarinho bom, eu falo que é o que voa. É, minha mãe que disse pra mim isso uma vez: "Eu não criei você pra mim, criei você para o mundo", né. É isso, é. O uso excessivo das telas, estamos falando um pouquinho sobre ela, antes lá no comecinho, antes Uhum, de ser os smartphones da vida, sim, era celular, hoje celular é o que menos importa, né, é o smartphone da vida, é o computador nas mãos. é Mas verdade. agora, já de uns anos para cá, isso vem aumentando no que diz respeito à idade dos seres que estão Sim, usando, né, sim, dos sim. indivíduos que estão usando. Eh, então a exposição a tudo ficou mais Sim, fácil. Então, um influencer digital aí que coloca uma roupa X, todo mundo quer aquela roupa X, enfim. sim. Com isso, reduziu a possibilidade da criança ser criança com 11, com 12, com 13. Sem dúvida. Não é à toa que veio o fenômeno da adultização, né, um termo novo Recente, é. até, né. Eh, eu fico bastante chocada de ver que quanto que tem muitos pais que exploram os filhos, e é essa a palavra. Uau. Não é que a mídia, a marca, os pais exploram os filhos, às vezes até inconsciente, às vezes conscientes com justificativas. "Ah, não, é porque a gente está fazendo um videozinho porque vai ganhar roupa tal", né? Então, os pais que gostariam de ser celebridades Uhum. forçam os filhos a serem mini celebridades para terem benefícios, né? Então a gente vê isso, e aí tem vários, infelizmente, na internet, a menina criancinha de primeira infância, que aí ela fala com uma voz de como se fosse, o tom é de criança, mas a fala é de um adulto, como assim, mulher, como Uhum. assim? Uhum. Uma criança não fala isso, gente. Sim, Por mais que copie, por mais que a mãe falasse, ela copiasse. claro. Então, assim, é colocado conselho nessa criança de Que ela nem 3, sabe 4 o que anos, é. né? Não tem noção. Então, assim, é feito um conteúdo pelo adulto para falar para as crianças, mas como é criança e é bonitinho e fala engraçadinho e traz os memes
que o algoritmo entrega. Então, assim, isso deveria ter muita censura, né? Infelizmente, tem censura para algumas questões, mas não tem essa censura porque os pais são responsáveis, né? Então, entre os pais ali como responsáveis. E o que eu vejo também ainda dentro dessa linha é muitos adolescentes ou pré-adolescentes, 11, 10, 12, que querem copiar a musiquinha, aquela musiquinha sensualizada, aquelas roupinhas, e aí faz a menção daquele grupo, daquele de dança, e aí como menciona, um compartilha o story de um para o outro e vai aumentando o algoritmo, e aí essa criança fica ansiosa, mesmo no momento de prova, porque ela quer ver quem curtiu o perfil dela, né? verdade. Eu acho que criança abaixo de 13 anos não tinha que ter perfil nenhum, nem Sim. telefone, né? E aí essa criança quer saber o tempo todo. E aí começa a comparação. Por que que ela não tem tanto seguidor? Por que ela não é tão popular? Por que ela não ganhou a roupa que a outra ganhou no mesmo concurso? E se ela não ganhou, a mãe tem que comprar, né? Nossa. Então, eu acho que é uma problemática muito grande, mas que os adultos deveriam ser tratados, porque esses adultos aí sim não estão protegendo, né? Nem super protegendo, não estão protegendo, estão abusando da função de pais para, nesse momento, satisfazer uma frustração. Muitas vezes essas mulheres que queriam virar artista, que não viraram, vê na filha uma possibilidade de ser artista. Dessas famílias todas, estamos falando de diversas famílias já aqui, Sim. né, que são características diferentes, então e infelizmente existem Sim. todas, infelizmente. Sim. Queria que você explicasse pra gente um pouquinho o que é e se ajuda. A constelação familiar. Tá, vamos lá. Eu gosto muito da constelação familiar, ela não é uma terapia, vou dizer assim, ela é uma dinâmica que ela pode ser em grupo, pode ser individual, pode ser com bonecos. Na constelação, a gente visa muito a questão da origem dos traumas com o pai, com mãe, com o irmão, com tia, com a avó, da pessoa se olhar e olhar para essa ancestralidade e, entre aspas, fazer as pazes. Não é, agora eu perdoo todo mundo, não. Ela olhar de uma forma um pouco mais tranquila, ver o que os outros fizeram até antes dela, o que ela pode concordar e o que ela pode falar, olha, até aqui foi bom, mas daqui para frente eu posso fazer diferente, né? Não estou desonrando de fazer diferente, mas a constelação ela olha muito essa família que veio antes dela. Que interessante. Costumam-se famílias inteiras fazerem a constelação? Como que é? Infelizmente não, seria muito bom. Às vezes essa moça que tem uma dificuldade muito grande com a mãe, ou um menino que não fala com o pai, ou com uma determinada tia que tem uma implicância, ou com o avô ou com a avó porque separou. Então, no ambiente da constelação, essa pessoa ela começa a olhar esse avô, essa tia, por que te incomoda tanto? Vamos colocar. E eu gosto muito de trabalhar com os bonequinhos. Então, a pessoa é um bonequinho e ela põe outro bonequinho na frente. Se consegue ficar de frente, se vira de costas, se não quer falar, o que vem como fala. Né? Então, é uma dinâmica que você não faz toda a sessão, você faz um mês, daqui um mês pode fazer de novo. E eu acho que ela é um complemento para as terapias. Quem procura mais? Mulher. Idade. As mulheres procuram mais. Eu acho que acima de 30 anos. Não vejo adolescente procurar. Mais mulheres e mais mulheres, principalmente com questão não consigo arrumar um namorado bom, tenho o dedo podre, brigo muito com a minha mãe, não tive que sair da casa dos meus pais porque a gente tinha muita dificuldade, muito nesse lugar. 4 estações na vida do casal. O que significa na prática 4 que legal estações isso. aí do relacionamento? Eu acho talvez como a época do ano mesmo, né? Eu acho que todo casal ele tem, vamos começar pelo inverno mesmo, né? Talvez um momento de distanciamento, de frieza. Eu acho que isso é difícil falar com casal que não teve, mesmo com pouco tempo, né? Então acho que tem que observar que esse lugar talvez para não tomar decisões, né? Para esperar se acolher um pouco mais, né? Se agasalhar, entender o que é esse vento frio que está batendo ali, que dificuldades que um que o outro tem. Seguindo a cronologia, saindo dessa friagem, a gente acha que vai para o outono, né? Onde começam as folhas, né? O outono, na verdade, vem antes do inverno, né? Está voltando, Tô né? voltando, É o verão agora próximo, né?
Seria, então, saindo dessa friagem. Mas eu posso fazer, acho que a analogia bem no inverno, que é lugar frio, que as pessoas veem toda dificuldade. Um pouco antes de chegar na friagem, eu acho que vem as folhas caindo, que é do outono, e depois do frio, as flores brotando, as folhas brotando, né? Então, acho que essa sabedoria de entender que, às vezes, começam a aparecer mais problemas e depois parece que o problema ficou instalado, mas daqui a pouco ele passa, vem novas flores, novas folhas. E depois vem o verão trazendo todo o esplendor, onde, né, a gente quer sair e quer socializar mais e quer mostrar o relacionamento, mostrar o seu par. Para cada fase, eu acho que tem que ser o cuidado, até essa que você quer mostrar, né? O quanto que você quer mostrar em excesso, porque às vezes você quer até postar uma foto na rede social, mas o seu par não quer. Às vezes seu par não tem rede social. E encontro muito isso, Ricardo. A mulher chega e fala assim: Poxa, eu marquei ele na foto e ele não repostou. Aí a pessoa Tá. fala: Mas eu não gosto de ficar. Porque tem muitos homens que têm rede social e não posta nada. Só vê futebol, ou vê algum restaurante quando quer sair, ou vê alguma coisa, mas não participa. E então acho que tem que ter esse cuidado. Eu diria assim, cuidado com o sol demais no verão, com a exposição excessiva, e não acha que quando tiver o inverno que tudo está acabado, né? É a hora talvez de fazer uma terapia de casal, é a hora de vocês se acolherem, é a hora de ver que mesmo com as diferenças, essas folhas vão brotar. É inevitável que com o passar dos anos lá, 20 anos de casado, 30 anos de Sim, casado, aí, né, a gente tem a alegria de ver poucos, infelizmente, mais sim, 40 e 50 anos casados, né, sim, a perda do desejo, não é? sim, muito bom. E aí, não é? Como que é possível reativar esse Sem dúvida. desejo? Eu falo que o desejo ele só morre quando a gente morre. Mesmo ele estando ali, né, no outono, escondidinho, né, a árvore viva, mas sem folha nenhuma, ele está lá, porque o tronco ainda está ali, né? Hum, Quando a gente vê uma árvore toda desnuda de folha, né, vocês falam, nossa, ela está ali, quer dizer que aquele tronco está mantendo bastante água para daqui a pouco florir. O casal que está afastado, Ricardo, ele pode se reconquistar, um e o outro, né? Acho que com pequenos detalhes, pedindo às vezes perdão. Tem gente que não tem capacidade de pedir perdão, que vai se aproximando devagar, mas tendo atos às vezes de serviços, né? A gente fala um pouco das linguagens do amor, cada uma tem uma ato de serviço, uma outra, outra gosta de falar, enfim, não precisa ter todo mundo igual, não precisa saber as cinco. A linguagem que for possível para você fazer e para o outro aceitar, e você percebeu que o que agrada o outro. E o desejo, muitas vezes, é uma queixa muito recorrente dos homens em relação às mulheres. Ah, minha mulher tem pouco desejo, e às vezes a mulher fala, olha, meu desejo foi embora. tá. Nós, mulheres, temos uma questão da menopausa, os homens Isso. também têm, após os 60 anos, um declínio hormonal, que é a andropausa, às vezes o câncer de próstata, que é uma coisa muito delicada, que mexe com esse casal e com esse homem, mas que dá para aprender a se namorar de novo, a se tocar de outra forma. Uma das coisas que eu sempre falo pro casal, quando chega lá para mim, estão se beijando, como que é o beijo? E via de regra, esse casal não se beija. Passa dias sem se beijar, ou dá um Uau. beijinho de selinho, Aham. mas o beijo com vontade, aquele beijo de língua, aquele beijo de vamos ficar um pouco mais beijando, às vezes vai embora. E muita mulher fala, não gosto desse beijão não, porque se começa a beijar assim, já sei que vai querer transar. Não precisa necessariamente ser desse jeito. A Claro. pessoa pode começar a ter um beijão assim e devagarzinho mostrar que estava com saudade mesmo da outra, né? A gente pode entender que a sexualidade não precisa ser genitalizada, ela pode ser, às vezes, com um abraço, com dormir de conchinha, com um toque, com uma massagem, enfim. E nesse processo, trazer esse desejo recorrente e novamente presente. Às vezes ele só está adormecido. Algumas questões, essa é uma delas, e outras N questões a gente pode estar relacionando, mas pode levar a uma crise no casamento, Sem né? dúvida. E essa crise, eu imagino que tenha a possibilidade de ser passageira, ou uma Uhum. crise mais intensa aí, uma estrutural, e tem como consertar isso? Tem. Ou deu uma crise, cada um para um canto, não quer mais brigar, não quer mais falar? Os jovens também estão bastante assim hoje em dia. Começa Os na crise, é jovens? mais fácil separar, né? A Ah, separação nunca foi tão fácil, né? isso é É fato. muito fácil, os acordos hoje, ainda mais se não tiver filhos e se não tiver Sim, patrimônio, você vai sim. no cartório, é barato, é rápido, e enfim. Mas
consertar uma relação, eu sempre acho melhor do que procurar uma nova, porque você vai estar trocando só de defeitos. Você vai achar uma pessoa com defeitos diferentes daquele e você continua com as mesmas rabugices, eu falo. Que às vezes a gente culpa o outro que a relação tá isso é ruim, fato. mas a gente vai para essa nova relação. E a gente reproduz a mesma coisa que não gostava do que estava antes no que virá depois. Porque a nossa lente é que está embaçada. Nós é que estamos incomodados. Quando a gente corrige em primeira pessoa, é mais fácil da gente restaurar tudo. Casamento, trabalho, as pessoas falam, ganho tão pouco, moro tão longe. Mas se você morasse mais perto, ganhasse mais, será que você se dedicaria mais também? Às vezes a pessoa só chegaria mais descansada, só teria uma vida mais confortável, mas talvez se dedicaria à mesma coisa. Então, o quanto que você é apaixonado por aquele trabalho, por aquela relação, por aquele projeto, de você verdadeiramente se empenhar ali. Isso é muito bom, porque às vezes conserta e volta aquela energia do começo e você recomeça com a mesma pessoa Sim, e você mudando, as pessoas mudam ao seu redor. Mas eu imagino que haja situações que realmente chegou ao fim mesmo, né? sim. Existem, né? Sim, sim. E quando eu insisto ainda para ver se dá certo ou não, tá, vamos parar mesmo, Ah, porque já entramos numa linha aí, numa. eu falo que uma das coisas que e isso é um dos meus termômetros, né, para até ver se eu vou atender esse casal também, não é todo casal que aparece que eu falo. Tem casal que fala: "Melhor nem começar a terapia", quando tem violência física, Eita, né. o E respeito já foi embora. quando tem violência, o homem que bate a mulher, que é o clássico, mas também tenho visto nos últimos acompanhei recente 2 casais que a mulher que batia no homem. Aí era uma coisa, como assim? A mulher que batia no homem mesmo, de dar tapa na cara, de cuspir no rosto Puxa vida. e de jogar objeto. Eu falei, como assim? E com filhos. Falei, olha, se tá desse jeito, nesse desrespeito toda hora, não, e aí a gente vê que vem uma infantilização, né? Puxa. Porque o que acontece eu falo que o adulto que grita é igual a criança que chora que não consegue falar. O adulto que joga o objeto é aquela criança mal educada também que está jogando a chupeta longe, jogando a boneca longe. A gente não pode jogar um objeto na frente de ninguém. Você pode matar a pessoa, né? E uma burrice que você vai estragar também sua casa, o que você quebrou. Geralmente celular é o que mais destrói. E aí depois tem que comprar um outro celular, uma trabalheira toda. Então, esse caso eu acho que é o fim da linha. Mas tem casais, Ricardo, que assim vêm com boa vontade para continuar, mas que não dão conta de continuar pós repetidas traições. Isso, é um tema que Traiu eu queria uma saber bem. vez, perdoou. Traiu de novo, traiu. Aí, aquela pessoa não vai ter parada. Existe traço de personalidade da pessoa que a pessoa fala assim: não é que eu não amo, ama a esposa. Geralmente, muitas vezes a gente vê um padrão desse masculino, não que as mulheres não tenham, mas o que fica mais denunciado são dos homens. E esse homem que ele quer continuar naquela família, é um bom pai, é um bom provedor, Aham. mas ele não consegue sossegar. Só que eu falo que quando esse homem é pego muitas vezes, ele também, né, se vai fazer a coisa que não é para Procura. fazer, faz direito, É. né? E aí deixa muitas pistas ali e essa mulher pega. Aí quando tá um negócio de muita repetição, muitas vezes a gente vai conversando e esse casal entende que ou abrem a relação, que os jovens fazem muito isso, vamos manter o casamento, vamos fazer uma relação aberta, mas os mais velhos acabam não tendo essa questão, que é muito difícil também, uma relação aberta. E aí esse casal acaba separando e muitas vezes acompanha esse processo de ajudar para uma separação ser mais pacífica, para que esse divórcio não seja litigioso, porque tem filhos, tem patrimônio. Então a terapia de casal também ajuda nesses casos. No caso da traição que você comentou agora, Sim, quais os principais fatores aí que possam envolver para que estimular ele ou ela trair, não é? tá. E concluindo com a questão da internet, Sim. facilitou. Opa! É. A internet, olha, é mais uma coisa que a sociedade não precisava nem que os casamentos. Tem muitos homens que eu vou te falar, não sei se são bobos ou são inocentes ou são as duas coisas. Tem muito homem que deixa ali o perfil aberto e fica seguindo lá perfil de garotinhas. Garotinhas, às vezes, assim, moças, modelos, né? Uhum. Que estão sempre com
uma roupa menor, ou estão sempre com um biquíni. Então, assim, o algoritmo, se você só curte essas moças, o algoritmo, quando entrar lá no Instagram, no Explorer ali, Ele só vai vai ter te aquilo. trazer. E a mulher que não é boba, que mexe, a mulher sabe muito mais do Instagram, de rede social, do que os homens, ela pega em 2 minutos o celular, não tô vendo isso. Ela sabe tudo. O que que ele pesquisou, o que que ele fez, o que que ele curtiu, quem Uhum. curtiu. E às vezes começam assim, tem rapazes jovens que eu atendo, Ricardo, que falam assim, não, a gente não entra mais em aplicativo de relacionamento. Arruma namorada pelo Instagram. Porque curte os perfis ali e aí o Vai, Instagram começa a trazer vai pro DM. isso, exatamente. E aí marca o encontro pelo Instagram ali e diz que tem muita oferta, porque você começa a seguir, você pode seguir quantas contas você quiser, Sim. né? E aí tem desde pessoas que querem um relacionamento até garotas de programa. E aí vai para um lugar da pornografia. Muitas vezes esse homem ele está comprometido num namoro, num casamento, e aí usa da pornografia, né? Que às vezes a pessoa troca as fotos por ali e fica só pela pornografia. Então, isso é um dos motivos de muita queixa nos casamentos, os homens que ficam seguindo essas pessoas, aí o homem nega, fala que não seguiu nada, mas a mulher até copia o telefone no celular dela e ela vê em tempo real o que o homem está fazendo, né? Essa é uma das coisas muito atuais que eu tenho recebido. Agora, das mulheres de traição, essas mulheres que traem são aquelas mulheres que dizem que já falaram tantas vezes, que esse homem é muito ausente, que não transam mais. Essas mulheres que fazem reposição hormonal, que estão com muito desejo, esses homens que não fazem reposição. Então, essa mulher, ela começa também a ter um entorno ali de as amigas também que estão se separando, ela também começa a ver que a vida da amiga parece melhor, não que seja, viu, gente? Mas às vezes acha que é melhor e muitas vezes acaba tendo uma fé ou acabam até se separando para ter mais liberdade. Mas o que eu vejo bastante, tem muitas mulheres que separam e falam, poxa, não precisava ter separado, né? A gente podia ter conduzido diferente, ter ficado junto, ter feito outras coisas. Tudo fervendo não é bom, né? Vai machucar de alguma maneira. Exatamente, vai no Então, impulso. cabeça mais fria, né? Isso também, eu acho que reflete para o que eu quero saber de você agora. O que é um ciúme saudável Excelente. e o que é um ciúme patológico? Excelente. Aquela que vai arrancar o pescoço. Muito bom. Tem gente que fala que amor sem ciúmes não é amor, né? Que a pessoa precisa ter um ciúmezinho, assim, peraí, né? De alguma fala, até para atiçar. Eu tenho um casal, uma moça que ela é casada e ela fala que o marido precisa ter ciúmes dela. Que ela acha que se o marido não tem nada de ciúmes, parece que ele não tá gostando menos, né? Olha. Uma característica ali dela. Mas esses ciúmes, se for sutil assim, tá ok. O ruim, quando a pessoa, ela se incomoda demais com tudo. Com tudo, assim. Então, a pessoa sai e ela fala, tá vendo? Ele já tá olhando. Às vezes a pessoa tá olhando de lado, porque a gente tem as visões laterais. Sim, tá sim. olhando. Ele tá olhando porque alguém vai passar ali. Não é que passou uma moça bonita. Tá olhando porque alguém pode passar. E aí a pessoa quer pegar, aquela pessoa que fica com uma neurose de pegar o celular toda hora. Deixa eu ver. Quem são as redes de contato? Aliás, muito caso de superação é isso aqui mesmo, né? Usa o WhatsApp, né? Gente, não adianta colocar o nome de Marcelinho no nome da sua amante. Que às vezes tem a foto lá, né, do jogador de futebol. Você acha que é um amigo do futebol. Mas uma hora, às vezes, essa pessoa liga num determinado ou deixa a mensagem ali e aí esse conteúdo vem, né? O que eu vejo pior, tô lembrando um caso aqui, quando a filha ou o filho adolescente cada um tem seu celular, mas às vezes tem contas dos pais com o adolescente e ficam os arquivos numa única nuvem, o backup, essa coisa toda. Sim. E esse filho, essa filha adolescente pegam as fotos do pai ou da mãe tendo um caso, porque vai no arquivo que seria do pai, mas quem sabe mexer é o menor. Hoje... Então é bastante cuidado. Eu falo, olha, sem nenhuma lição de moral, cada um pode fazer o que quiser da sua vida, mas se fizer, não mande nude, não mande foto. Se tiver qualquer conteúdo um pouco mais ousado, apague imediatamente. Melhor não ter, mas se tiver, não deixe nem rastro,
porque os adolescentes vão pegar. E eu tenho uma história que parece que até ela é montagem, mas não foi uma história real, que uma paciente me contou uns anos atrás. Ela tinha um amante, essa moça, fazendo a terapia já, tinha um amante com uma dificuldade, ela queria se desvincular desse amante, mas não conseguia, muito apaixonada pelo amante, mantendo o casamento. E aí foi no aniversário de um parente e colocou o telefone dela para parear lá com o Spotify. E... Tá lá o telefone pareado para tocar a música. Uma hora esse telefone começou a tocar e ela, em vez de desparear para ir lá fora para atender, ela saiu com o telefone pareado e todo mundo nas na caixas de festa som. ouviu a conversa. Aí acabou o casamento. Né? E quase a festa. Né? Então, assim, é uma das coisas que, assim, muito cuidado, porque a pessoa que está tendo, ela acha que não, ela tá muito cuidadosa, não vai ter nenhum problema. Mas, hoje em dia, tá tudo muito conectado com o celular. E é interessante que ninguém, eu falo por mim mesmo, de repente Sim, até você, sim. mas ela acha que não também, tá? Não lê aquelas 48 mil páginas que vem para apertar sim quando você vai entrar num aplicativo novo. Sim, sem dúvida, a gente não lê. Infelizmente, a gente não lê. Então, o que a gente não sabe, ou até sabe, finge que não sabe, é que tudo Tá que sendo eu gravado. posto, tudo que eu posto ali, eu coloquei dentro não é mais meu. É Por isso. mais que eu apague. É isso. Mas eu não quero isso. Sim, você aceitou sim, você clicou sim lá e não leu. Não é? Além de que tudo que nós estamos falando agora, também a gente autorizou. Então, realmente, a ideia de não voz, postar... né? A localização. Palavras-chave são Isso. ativadas. Então, uma busca, vou buscar. E até uma coisa complicada. Eu, da área da sexualidade, às vezes quero buscar alguma coisa de sexualidade, fico com cuidado. Como é que eu vou buscar isso? Porque o algoritmo vai me entregar mais disso. Né? Então, é complexo, sim. A internet veio para facilitar, mas a gente tem que tomar cuidado para não ficar dependente que já estamos, né? É isso. Você esqueceu a bolsa, tudo bem, você deixa em casa, mas se você celular, você volta a buscar, né? Volta para buscar, E uma das coisas que a gente deveria fazer, falando do celular, eu acho que algumas etiquetas que a gente tem que voltar a fazer. Você vai numa festa, deixa o celular de fato na bolsa. Tira as fotos que tem que tirar, deixa na bolsa, ou você deixar... ele para baixo, né? Como o seu está agora. Sim, é para não ficar tendencionado a olhar, isso. né? A pessoa tá lá jantando com o celular para cima e mexendo ali. É tão deselegante, né? E aí põe a criança com a tela, a criança assistindo o filme. Eu já vi em restaurante, a criança pega o garfo de macarrão, fica o garfo parado, a boca fora, a criança parada aqui, sem pôr na boca, Sim. olhando a tela. E os pais conversando. Eu falei, então, não deixa, né? O apelo, acho que como mãe mesmo e como psicoterapeuta, tire um pouco as crianças da tela. Não deixa as crianças na tela comendo, não. Tem criança que nem vê o que come, não sabe o que come. As crianças precisam olhar a comida, ver a cor, ver o sabor, o cheiro, tudo isso. Gente, nós conversamos com a Lela. O papo tá tão bom que acabei de ser avisado que acabou. Como assim já acabou, gente? Que delícia. Mas ela deu lindas dicas. Eu acredito que se a gente conseguir usar um pouquinho de cada uma delas, e das próximas que ela vem para falar pra gente numa outra data, já é uma convocação. Com grande prazer. Estarei aqui o próximo ano, com certeza. Será um prazer mesmo. Eu queria que você deixasse um recadinho curtinho aí pro pessoal, no final, pra gente encerrar e agradecer a tua participação. Sim. Primeiro, seja grato, né? Seja grato por tudo que você tenha. E faça o melhor que você pode, um pouquinho por dia, né? Não precisa ter reconhecimento, não precisa ter aplauso, mas coloque boas sementes em boa terra, né? Cada um fazendo um pouquinho, a gente vai ter um bom jardim no futuro. Vamos colher bons frutos. Exatamente. Lela, grato. Grata Aproveitar também. a tua frase, de verdade. Grato pela sua disponibilidade de trazer pra gente tantas informações que, com certeza, você realmente não é fala, né? É ação. É isso. Usar vai fazer muito bem e realmente seja muito bem-vinda. É um prazer ter lá no podcast com a gente. Perdão, na Orbis, lá no portal. Sim, vou mandar alguns artigos, é uma honra. Isanilda, já marca a próxima. Isso, com prazer. Obrigado, muito obrigada, viu? Gratidão. E a você que nos acompanhou até agora, aprendeu bastante coisa boa? Então, amanhã, 5 da tarde, nós estamos de volta aqui com mais um episódio do podcast. Até lá.